Olá, meus amigos! Hoje é o Dia Mundial do Rim e para começar a nossa primeira edição do Papo do Bem, aqui com a Belina, que é representante dos renais crônicos do estado do Pará e dos transplantados também, não é isso, Renê? Isso. Ela que conhece muito sobre rim e sobre as necessidades que os pacientes paraenses têm para conseguir muitas vezes um transplante de rim, fazer hemodiálise, fazer tratamento, fazer exames e consultas, enfim, não é isso? Isso, muito agradecida por estar aqui, deputado, aqui no seu podcast, aqui inaugurando, né, essa informação para as comunidades. E é isso, hoje, dia 10 de março, comemora-se o Dia Mundial do Rim, no mundo inteiro. A doença renal crônica, ela tem um acréscimo praticamente de 10% ao ano de pacientes. Então, a situação é bastante grave, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque as patologias que levam à insuficiência renal, como a diabetes, né, ela teve um aumento com a Covid, com a pandemia que nós estamos vivendo, ela teve um aumento mais de 20%. Então, é muito importante a gente levar as informações para a comunidade, para todos aqui que estão nos ouvindo, do que é a perda da função renal, o que leva a isso, Exatamente. A gravidade que é. Não queremos estar abrindo serviços de hemodiálise por aí, queremos qualidade de vida, queremos que a população tenha ciência do que é ter uma hipertensão, do que é diabetes, para não virar um renal crônico. E a gente sabe que algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia melhoram a função renal, né? E beber água é uma delas, né, Isso, Belina? sobretudo no nosso clima aqui, né? Beber pelo menos 2 litros de água por dia, isso ajuda demais a função renal e também até aqueles hipertensos que ajudam, né? Está provado que Sim. tomar água ajuda a baixar um pouquinho a pressão, né? Eu coloquei outro dia, Belina, no meu Instagram, perguntando, né, quantos litros de água vocês acham que eu devo beber? Você viu? Aí muita gente colocou 1 litro, meio litro, 2 litros, mas na verdade, para o meu peso, eu preciso beber no mínimo 4 litros de água por dia. Conforme o peso e a altura. O ideal seriam 5 litros de água. É muita água por dia que a gente tem que beber para melhorar, né? Eu acho que fazendo assim uma educação de o senhor tomar de meia hora 2 copos de água, não dá para sentir. Essa Agora, quantidade toda, né? Agora, se você pegar um litro de água para querer tomar só de uma vez, aí realmente não vai ter criatura que queira tomar água. Mas também preciso dizer o seguinte, além da água, isso também está incluso a questão de sopa, de leite, menos cerveja, tá? Sim. Cerveja até porque muitas vezes a gente mais elimina do que bebe, isso, né? Isso. Então, precisamos levar a informação, né, do o que provém a parte da perda da função renal. Aqui no Brasil, a primeira causa é a hipertensão, a segunda é a diabetes. E a hipertensão, a gente pode também trabalhar a questão dos exercícios físicos, né? Isso. Trabalhar a questão de diminuição do sal, do consumo de sal. Da obesidade, diminuição da obesidade. É que isso é uma coisa difícil. Né? A gente, depois que chega uma certa idade, para perder um peso é uma dificuldade. Eu estou passando por isso. Né? Eu também estou fazendo exercício. Virei ciclista. Que bacana. E agora a gente eu já consegui, pelo menos eu tomava 2 remédios, eu sou hipertensa. Tomava 2 remédios de pressão por dia, hoje eu só estou tomando 1. Pelo meu exercício físico que eu estou fazendo. E a minha projeção é para retirar todos. E há uma possibilidade bastante grande. Trabalhar essa mudança de hábito, né? Isso. Andar, de repente, com uma garrafinha de água para estar todo o tempo ali bebendo água. Isso. Aí vai se controlando ali para ver já pela quantidade que está tomando por dia. Também olhar a cor da urina, é importante, né? Se a urina está bem transparente, é porque você está bem hidratado. Se ela já começa a ficar com uma cor meio amarelada, mais escura, você está desidratado. Mas para aqueles pacientes também que são diabéticos, né, a urina também é muito importante.
um dos sintomas da perda da função renal é a perda da probilirubina pela urina. Sim. Então, essa urina, na hora que você dá a descarga, haver uma espuma muito grande. Exatamente. Isso é uma perda da função renal já comprometida bastante. Já que tem proteína na urina, né? Isso. Então, outra coisa também importante é a gente falar a respeito do transplante renal no estado do Pará. O transplante renal aqui no estado do Pará, infelizmente, não são boas as notícias. O estado do Pará, eu acho que, se a gente pudesse dizer, o último dos últimos seria, né? O grande problema aqui no estado é a falta de uma política de governo para transplante. Nós temos equipes de transplantes. O estado do Pará é uma coisa sui generis, eu acho, porque nós tivemos equipe de hepatologista, de fígado, os pacientes de fígado vão todos para fora, vão aqui para Fortaleza. Fortaleza, em 2019, que esses 2 anos, infelizmente, os transplantes pararam muito e o número de pacientes aumentaram consideravelmente, mas em 2019 aqui em Fortaleza, a equipe de transplante de fígado foi a primeira do país a fazer transplante, que o maior número de transplantes fez, né? Então, aqui no estado do Pará, tínhamos de fígado, só temos uma de rim, tínhamos de hepato, tínhamos 2 de coração, e todas pararam. Córnea também. Temos vários de córnea. Que a fila aumentou muito. Nós tínhamos uma fila de 1.000 pessoas no transplante de córnea e hoje está em cerca de 5.000 pessoas. E é inadmissível uma situação dessa, que o estado do Pará esteja neste grau. Para mim, isso é falta de política de governo, de realmente. Por que o Fortaleza hoje tem 2 equipes de transplante de rim, tem 2 de fígado, tem de coração, tem de tudo e não há fila de espera ali? Você consegue, eu encaminho os pacientes para lá. Você, em 3 meses, você consegue ser transplantado. E aqui você não consegue, leva-se de 3 a 5 anos. Ora, se a vida útil desse paciente de diálise é de 5 a 7 anos. Exatamente. Aqui na nossa região, aqui no estado do Pará. Aí ele leva 3 a 5 anos para querer fazer o transplante. Que vida, que qualidade de vida, que entusiasmo você vai dar para esse paciente? Você entende a nossa problemática? Né? A problemática está no afulamento de o paciente não conseguir fazer esses exames. Inadmissível, em que ele tem 40 exames para fazer, que você conseguiria fazer isso em 2 meses, você passa 3 anos para conseguir fazer. Hoje nós temos, então, em cerca de 200 pessoas que estão com esses exames prontos para fazer os transplantes renais, né? E nós temos quanto mais ou menos aí que estão precisando fazer o exame para poder... Volta de 800. Isso 800 pessoas? No estado todo. Então nós temos 800 pessoas precisando fazer o exame para poder ficar apto a entrar na fila de transplante. Sem brincadeira nenhuma. Eu estou lá com umas 50 ou 60 cintilografias, porque sem esse exame o paciente não consegue fazer. Porque o paciente renal crônico ele é um paciente cardiopata, ele precisa fazer a cintilografia para saber se consegue estar bem o coração para fazer um transplante, devido, não é nem tanto a cirurgia, mas é devido aos medicamentos imunossupressores que depois ele vai ter que usar para a vida inteira. Então, ele precisa fazer. E estou lá com esses exames e não consigo dar encaminhamento. Tenho que judicializar para que o município e o Estado consigam fazer. Quer dizer, com isso, qual é o entusiasmo de você falar em transplante para um paciente? Hoje, né? Com toda essa situação. Entende? Toda a dificuldade, você não consegue quebrar as dificuldades, você só consegue ver, as pessoas só têm pondo dificuldades. É porque se as pessoas, elas pelo menos pensassem em dizer, bom, um dia eu posso estar ali. Aguardando também uma... E há uma estatística que 30% da população ela pode vir a necessitar de um transplante. Principalmente se ela tiver uma vida longa, né?
tiver uma vida... É porque a obesidade e a hipertensão, ela está muito acima do que é... Por exemplo, da quantidade dentro da população aceitável, né? Aceitável. Hoje nós temos aí o quê? Uns 56% da população é obesa. É obesa. Isso é a fonte de todas as outras doenças. Sim. Por isso eu estou tratando a minha obesidade, né, Belina? A senhora também, né? E uma coisa importante também a gente ressaltar, e a senhora esteve conosco, foi a conquista de se ter o transplante renal pediátrico no estado do Pará. Sim, essa é uma conquista. E a senhora estava lá conosco, né, junto com toda a equipe da Santa Casa, e nós fizemos esse grande mutirão para que nós conseguíssemos. Como é que está essa questão do transplante renal pediátrico? Olha, o transplante pediátrico, desde da parte da Covid, ele teve, ano passado, uns 2, este ano ainda não começou. Houve de volta a questão da pandemia, né? Que atrasou muito, né? A pandemia, o Estado ele teve que optar. Ou colocava leito para tratar tudo que precisava fazer, ou colocava os leitos para tratar os pacientes. Isso foi no Brasil inteiro. Na verdade, o transplante pararam o ano inteiro, todo de 2020, né? Pararam todinho, e com isso houve um aumento. Nós tínhamos 20 mil pessoas em fila de espera no Brasil inteiro para transplante. Dessas 20 mil pessoas, de 8 a 10 mil, a maior parte é rim. Hoje, nós estamos com 45 mil pessoas à espera de transplante. É muita gente, né? Quer dizer, olha o salto que deu, né? Mas, assim, Belina, além disso, a própria Covid, ela também contribuiu para que deixasse como sequela essa questão da insuficiência renal em muitos pacientes, não é isso? Contribuiu, sim, muito. Então, não só novos pacientes para hemodiálise, como também tivemos um número considerável de óbitos desses pacientes, que são pacientes imunossupressores, são pacientes sem nenhuma resistência, muito frágeis, e nós tivemos um quantitativo grande de óbito, né? E também de novas entradas. E pessoas jovens, viu? Não tem idade, não, tá? É verdade. Não tem idade nem cor. Assim, a função renal parou do dia para a noite. E não sabe por quê. A pessoa não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nada. Só sabe que teve Covid anteriormente a essa situação, não é isso? Por isso é importante, volto a falar aqui, a dizer para todos, a gente ter cuidado com a nossa alimentação. Eu acho que a alimentação é tudo, né? A gente adoece pela boca. Verdade. Não é verdade? Então, a gente se mata pela boca, né? É importante que a população ela tenha ciência, né, do que as doenças crônicas, né? Não só a doença renal, a oncologia, enfim, tem a diabetes, essa que mata lentamente, né? E se não houver uma mudança de cultura, de vida, de vida, de você comer, deixar de comer ultraprocessados, refrigerantes, fumo, açúcar, né? Açúcar é uma droga, né? É uma droga como uma droga mesmo, né? Sim. E fazer atividade física também, né? Ter hábitos saudáveis. Sim, a atividade física, isso aí O que a gente precisa fazer, então, Belina? Além de beber água, procurar também fazer o exame, né, da ureia, creatinina. No mínimo, 2 vezes ao ano, aquelas pessoas que nunca fizeram exames, etc., ir lá com seu médico, dizer, doutor, eu preciso fazer um exame da creatinina, da urina normal, ureia, potássio, hemograma e uma ultrassom dos rins. Perfeito. Isso, no mínimo, 2 vezes ao ano. Já previne, né? Isso, já ajuda demais. E a outra situação também, a questão dos efeitos de medicamentos, né? Sim. Essa automedicação ela é muito comum, né? Chega na farmácia... Está com dor de cabeça, haja de tomar um anti-inflamatório. Anti-inflamatório, exatamente. É isso aí. Vai sobrecarregando o rim ali e nem está sabendo que ele está resolvendo uma situação que ele poderia tomar um analgésico, né?
uma dipirona, paracetamol, mas ele vai lá para o diclofenaco para resolver um outro problema que ele quer na hora. E aí acaba que ele sobrecarrega o rim, e a gente sabe que a automedicação também ela é um outro fator que é muito forte na nossa cultura, né? Isso. De um tempo para cá foi proibido o uso de antibióticos sem receita médica. Sabe o que aconteceu? Aumentou o consumo de anti-inflamatórios. Impressionante. Então, aumentaram assim também os problemas renais nessa população. Exatamente. Então, são situações que a gente acaba enfrentando no Brasil, não só no Pará, mas no Brasil inteiro, que acabam levando as doenças renais nesses pacientes. Né? Segundo a SBN, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela diz que há por volta, segundo as estatísticas deles, há por volta de 2 milhões de pessoas que não sabem que tem a função renal comprometida, ou seja, já está com a função renal comprometida, né? 2 milhões. Agora, vejamos aí, fazemos um cálculo. Nós temos no Brasil 14 milhões de pessoas diagnosticadas como diabetes. Não que todo diabetes vai cair numa hemodiálise. Mas vamos botar aqui pela nossa população aqui do estado do Pará. Quer dizer, para dar insulina, você tem que ir para a justiça. Nas unidades de saúde não tem as insulinas, não tem medicamento nenhum. Como é que esse paciente não vai cair numa hemodiálise? Né? Quer dizer, você vai no pronto-socorro, 80% ali é coma diabético. É verdade. E você vai para uma coma diabético, que é perda da função renal. Não tem outra. E é aquele paciente que chegou ao ponto de deixar a diabetes dele aumentar para 500, 600. E muitas vezes ele nem sabe, né? Exato, não tem controle, não tem remédio, não tem consulta com endócrino, não há consulta no sistema de endócrino, esse paciente não consegue. A gente começa a falhar lá no atendimento básico. Lá na unidade de saúde, no posto de saúde. A gente não tem esse tratamento adequado e vem cair aqui para média e alta complexidade, né? Isso. Sobrecarregando o sistema. O que acontece? Um número enorme de pacientes, renal crônico. Com isso, você tem que montar serviços de diálise, que são caros para o sistema de saúde. Esse paciente em hemodiálise é um custo alto. Um paciente por mês custa para o sistema por volta de R$2.000, isso já incluso os medicamentos. Enquanto que um paciente transplantado, ele custa R$180, R$200. Né? Então, se ele não chegar a esse ponto, é mais barato ainda, né? Para tratar, para prevenir, para não deixar. Então, acaba que a gente fica enxugando o gelo, né? Aumentando muitas vezes o número de máquinas de hemodiálise, mas a gente não está trabalhando lá e nós temos uma outra situação. Não temos profissionais médicos. A nefrologia, hoje, nós temos uma carência muito grande de profissionais. Quer dizer, hoje aqui no estado nós temos o HC, o Ofrir Loyola e Santa Casa. Santa Casa é nefropediatra e o Ofrir e o HC são os que formam a residência de nefro. O ano passado não tinha ninguém. Ninguém nem se inscreveu. Não inscreveu. E é engraçado, sabe, Belina, isso é importante você estar falando, que uma das nossas bandeiras de luta foi colocar a hemodiálise em Abaetetuba para atender toda a região do Baixo Tocantins. E você participou desse processo desde o início. Luta de 10 anos. Exatamente. E eu lembro que quando o projeto ficou pronto, na verdade, nós fomos juntos, né, até o hospital, e a senhora colocou uma série de situações que deveriam ser para que fossem feitas adequações ao projeto. E hoje, voltando lá, eu vejo que eles fizeram as adequações, como, por exemplo, uma sala para atender de forma específica aquele paciente que vem de outro município, que precisa fazer uma refeição. Né? A humanização do atendimento. Outras salas que eram necessárias ser colocadas, ampliação do número de máquinas. Tudo foi uma conquista sua, uma conquista nossa. Uma conquista sua, sobretudo, que o senhor realmente, como diz o outro, deu a cara
a mão aberta mesmo, né? Vamos lutar, e realmente, vamos dizer assim, o sonho está se realizando. Está se realizando, já está terminando. Você já esteve agora recentemente lá, Estive. Antes do carnaval estivemos lá. Que já está bastante avançado a estrutura, os trabalhos. Está um serviço, inclusive, bem iluminado, ou seja, iluminado da luz solar. Eu achei um ambiente assim, bem claro, assim, tá bem legal. Eu acho que se a gente conseguir ficar ali de perto, fiscalizando aquilo que não está bem, etc., acho que vai ser um serviço muito legal. Precisamos botar profissionais ali competentes. Perfeito. Né? Não vou botar ali um clínico para tomar conta de paciente grave, que não tem noção do que é uma hemodiálise, tem que ser nefrologista. Essa é a segunda batalha, viu, doutor? Sim. Nossa segunda batalha para botarmos pessoas comprometidas e humanizadas. O tratamento precisa ser humanizado, porque o sofrimento é muito grande desses pacientes. Né? É um tratamento... Paralelo a isso também, né, Belina? A questão do funcionamento do transplante aqui no estado, como você falou. Nós precisamos botar outro hospital, precisamos montar um hospital exclusivo para paciente renal, assim como tem em São Paulo, que é o Hospital do Rim. Sim. Meu sonho é botar aqui um hospital que trate o paciente renal, porque o paciente renal ele fica nas UPAs, ele fica ali no pronto-socorro, muito mal atendido, sem diagnóstico, quando ele já chega, precisa de UTI. E UTI você não consegue no estalo. Não consegue. E esse paciente, quando chega na UTI, já está gravíssimo e a sorte se salva ou não, né? E assim, eu acredito que a saúde está no estado do Pará também se especializando em determinadas áreas. Agora, nós estamos tendo a construção do Hospital da Mulher, que já vai desafogar também esse atendimento de mulheres que precisam de atendimento de câncer no estado do Pará. E aí vai fazer com que também haja uma abertura dentro do Ofilo Loyola, para que a gente possa, de repente, dialogar junto com o Ofilo Loyola um espaço melhor para esse paciente renal. O nosso objetivo era justamente ver se a gente conseguia fazer um hospital de transplante, não só de rim, como de outros, porque o paciente hepatopata, o paciente que precisa de fígado, o paciente que precisa de transplante de pulmão, né? O paciente que precisa de transplante de coração, e vai sair todos aqui, todos. Sim. Todos. Quer dizer, o paciente vai para Fortaleza fazer o transplante de fígado, que foi captado o fígado aqui. Mas ele vai fazer o transplante lá. Que absurdo. Né? Belina, suas considerações finais. Olha, as minhas considerações primeiro... O papo está muito bom, né? Pois é, né? A gente podia ficar aqui mais tempo, tem né? Tem tanta coisa para falar, só o rim, né? Você está falando só dos rins aqui, já tem tanta coisa. Olha, primeiro, quero lhe agradecer de público sobre a questão da hemodiálise de Abaetetuba. A gente está muito contente, os pacientes estão muito ouriçados, vamos dizer assim, né, de não ver a hora de estar funcionando aquele serviço. Gostei muito do que eu vi lá, né? O pessoal foi muito acessível, os técnicos da CESPA, eles estão sendo muito amáveis, acessíveis, a parceria está muito boa, a gente tem dito, olha, é assim, é assado, eles têm acatado. Mas quero lhe agradecer por toda essa luta, ter levantado essa sua bandeira dos renais crônicos, porque é muito difícil, o senhor como médico sabe, como oftalmologista sabe o quanto esses pacientes sofrem, perdem a visão a gente vai ver a perda da função renal, né? Diabético, aí já está. Então, as minhas considerações é essa, primeiro eu lhe agradecer, e a outra pedir, né? Vamos dizer assim, solicitar que o governo de estado olhe para nós com outro olhar. Tivemos um retrocesso muito grande, né, nos transplantes. Tivemos um retrocesso muito grande na questão da nefrologia, né, no estado. E
queremos ver se a gente consegue olhar para esse paciente com mais carinho. Ele precisa de muita atenção para a gente evitar que essas pessoas caiam numa hemodiálise e que não tem retorno. O paciente em hemodiálise só tem 2 vias, a morte e o transplante. Então, a gente tem que trabalhar. Isso aqui, o senhor está fazendo, informações que a gente leva para a comunidade, para que as pessoas se toquem e vejam o quanto é grave a situação. Precisa haver uma mudança de vida. E se não houver, infelizmente, estamos dando murro em ponta de faca. Muito bem. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero vir outras vezes. Com certeza. Você está convidada aqui. O espaço é seu, né, Belina? Belina, que esteve aqui conosco nesse bate-papo aqui do Papo do Bem, direto ao assunto, onde nós estamos falando hoje sobre rim. Hoje que é o Dia Mundial do Rim. E aí foi um bate-papo fantástico. Belina, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Vamos seguindo aí. Vem fazer parte também do time do bem. Forte abraço.